Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 34. Oh, glória a Jesus. Acho tão bonito ver assim essas ovelhinhas de Jesus, tudo sentadinho agora. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Os cordeirinhos de Jesus, tudinho. Glória a Deus. Glória a Jesus, que bom. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Eu vou ler, tá bom? Me acompanhe, a irmã Yasmin, irmã Vitória vai projetar aqui a mesma tradução que eu uso na minha Bíblia. Diz assim, olha. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos? Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta igreja tão abençoada e atenciosa que o Senhor tem reunido neste lugar. Fala conosco, meu Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu lugar, por favor. Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade ministrar uma palavra que tem por tema a fé que muda uma história. A fé que muda uma história. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui é um relato bem conhecido da igreja de um dos milagres maravilhosos efetuados por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero assim de forma bem direta, bem objetiva, conversar com vocês sobre esse milagre de Jesus e tentar trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. A maneira como Deus age, a maneira como Deus opera, mediante a nossa fé direcionada a Ele. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção da igreja é sobre o sofrimento. Sofrimento. Uma palavra tão conhecida de todos nós, né? O sofrimento, a dor, as muitas lutas que nós enfrentamos. Então eu quero observar o sofrimento, a dor, a luta dessa mulher e tentar meio que aplicar a nossa vida. Observe comigo, por favor. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu observo é que o sofrimento dessa mulher era um sofrimento silencioso. Era um sofrimento silencioso. Aquela mulher sofria sozinha por causa da sua enfermidade. Ela sofria sozinha e silenciosamente. Essa mulher, irmãos, ao que tudo indica, segundo os estudiosos, não é? Ela tinha um problema muito sério na sua questão menstrual. Para nós entendermos esse problema, a gente precisa entender um pouco da lei e do costume da época. Pela lei de Moisés, para os judeus, no caso essa mulher, quando a mulher estava menstruada,
seu ciclo menstrual normal, ela era considerada impura. Enquanto ela estivesse ali no seu período menstrual, ela era considerada impura. Então, pela lei, ela era considerada impura, e quem tocasse nela ficava impuro até a noite. Olha como era a lei, né? Quem tocava nela ficava impuro até a noite. Então, devido a isso, o que acontece? Muitas vezes, a mulher no seu período menstrual, nessa época, pela lei, ela ficava isolada. Porque tanto quem tocasse nela era impuro, e se ela sentasse numa cadeira, a cadeira era considerada impura. E quem sentasse na cadeira depois que ela tinha sentado, ficava impuro. Então o que acontecia? Muitas mulheres, no seu período menstrual, elas ficavam isoladas. Flávio Josefo, um historiador, ele disse que elas não tinham direito a entrar na sinagoga, a participar do culto dos judeus, né? Não tinha direito a entrar. Então, devido a isso, o que acontece? Quando ela terminava o seu ciclo, no 7º dia, ela fazia uma checagem, um autoexame, com um paninho branco. E aí, se aquele paninho não viesse nenhuma mancha, ela agora era considerada pura. Tinha encerrado todo o seu ciclo, né? Daquele mês. E aí ela tinha que apresentar uma oferta. Ela ia até o sacerdote e dizia, olha, já estou purificada, né? Vim aqui apresentar minha oferta de louvor, de sacrifício ao Senhor. O que acontece? Que se quando chegasse no 7º dia, ela fosse fazer o autoexame e percebesse que ainda estava vindo algum fluxo, ela tinha que esperar mais 7 dias. E aí ela fazia o autoexame novamente e verificava. Parou, chegava até o sacerdote e apresentava o sacrifício. Não parou, aguardava mais 7 dias. E o que acontece? Provavelmente, essa mulher tinha um ciclo menstrual totalmente desregulado, esperando a cada 7 dias, quando pensava que não, chegava a outra. O outro mês e o outro ciclo da sua menstruação. Então ela não conseguia ficar pura. E aí o que acontece? Esse problema ginecológico dessa mulher já vinha durando quanto tempo? 12 anos. Se a mulher era considerada impura e precisava ficar isolada, há quanto tempo essa mulher estava isolada? 12 anos. Então era um sofrimento silencioso por causa da sua enfermidade. Ela ficava isolada. Meus irmãos, quantos de nós não estamos sofrendo silenciosamente? A gente não conta nada para ninguém. A gente sofre caladinho. Quando a gente está sozinho, a gente chora. A gente não quer que a esposa veja, que o esposo veja, que os filhos vejam. Um problema sério, que só você e o Senhor sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Um sofrimento silencioso. Em segundo lugar, o sofrimento dessa mulher é um sofrimento já prolongado. Quanto tempo? 12 anos. Há 12 anos essa mulher vinha sofrendo. Há 12 anos essa mulher isolada, fora do convívio social, sem ter acesso sequer, entre aspas, a um culto, a poder se juntar com os irmãos para celebrar. Era um sofrimento prolongado. Minha querida irmã, o Senhor fala contigo. Ele sabe há quanto tempo já vem durando a tua dor e o teu sofrimento. E quantas vezes você disse e diz, até quando, Senhor? Até quando? Muitos aqui têm passado por sofrimentos prolongados. Mas em terceiro lugar, o sofrimento dessa mulher foi um sofrimento que sugou quase todas as suas forças e esperança. Pois nós lemos, irmãos, no versículo de número 26, que ela padeceu muito nas mãos de vários médicos. Ela gastou tudo que ela tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Você já observou aquela frasezinha?
estou com dor aqui. Aí você vai ao clínico geral, ele diz assim, o especialista vai saber o que é. Você vai para o especialista faz o exame, não consegue encontrar. E ele diz, olha, mas eu tenho uma pessoa, tem um exame, e você vai buscando, e você vai buscando, e você vai buscando, e você vai gastando, e você vai se aprofundando, e nada resolve. Nada resolve. Então o sofrimento dessa mulher foi que sugou suas forças. Ela procurou todo tipo de tratamento na medicina e nenhum foi suficiente para sanar, para resolver o seu problema, para lhe curar. Gente, observe o sofrimento dessa mulher no versículo 6. Versículo 26, desculpem. Ela padeceu muito. Ela padeceu muito. Ela procurou vários médicos. Olha aí o que ainda diz mais. Ela gastou tudo. Ela sofreu muito. Ela procurou vários médicos. Ela gastou tudo. E o que foi que ela conseguiu? Ficar pior. Então olha o sofrimento dessa mulher. Sabe você que diz assim, meu Deus, o que é isso? Quanto mais eu oro. Meu Deus, o que é isso? Pastor, eu fiz esses 40 dias aí que o senhor falou no mês de janeiro, emendei com fevereiro, quase me acabam jejuando. Pastor, o senhor acredita que as lutas fizeram foi aumentar? Olha aí. O sofrimento silencioso, o sofrimento prolongado e um sofrimento que sugou quase todas as suas forças e esperança. Padeceu muito, procurou vários médicos, gastou tudo e não conseguiu nada. Foi pior. Então, provavelmente, essa mulher entra naquela turma ou naquele quadro de pessoas, não tem mais jeito, não tem mais solução. Será que alguns de nós já não usou essa frase? Eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que é o fim. Tem nem perigo desse homem aceitar Jesus. O bicho é bruto. O bicho é ruim. A natureza é ruim. Não tem nem perigo. Não tem mais jeito. Esse casamento está fadado ao fracasso. Não tem saída, não tem solução. Esse menino, quanto mais eu oro, pior ele fica. Quanto mais eu oro, parece que eu vejo mais a minha família espalhada. Então essa mulher sofria, sofria e sofria. Mas em segundo lugar, irmão, eu quero falar de uma fé verdadeira. Tendo falado sobre o sofrimento, eu quero falar agora sobre uma fé verdadeira. A Bíblia diz, no versículo 27, no comecinho, que essa mulher ouviu falar sobre quem? Sobre Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Olha o que Romanos 10, 17 nos diz. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então essa mulher ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, ela se enche de fé. Aquela mulher que estava praticamente com as suas esperanças esgotadas, ela ouve falar de Jesus. Você veio ao lugar certo para ouvir a palavra que Deus preparou para você. Se você acha, como esta mulher, que você já tentou de todas as maneiras, que você já se esforçou de todos os lados e nada tem dado certo, mas hoje você está ouvindo a palavra de Jesus. Então eu quero convidar você a ter fé, a confiar. Pastor, eu acredito, sabe? Eu acredito. Mas não é acreditar, eu quero convidar você a ter fé. Aquela fé de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo de número 11. É essa fé. Versículo 1. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam. De coisas que se... Você espera, minha filha, seu marido aceitar Jesus? Oh, pastor, é o meu sonho. Você espera, meu irmão, esse teu filho tomar jeito na vida, Jesus pegar ele assim com força e fazer uma obra poderosa. Você espera isso? Ah, pastor, eu espero. Pronto. A fé é a certeza, não é dúvida. É certeza das coisas que esperam e convicção de fatos que não se veem. Você espera que seu casamento tenha uma transformação assim? Espero, pastor. Pois confie. Eu não estou falando aqui em decretar, eu vou bater o pé e vou decretar. Meu casamento é de Jesus. Não é decretar. É confiar que Jesus, Ele pode fazer a obra do jeito dele. Do jeito dele. E do jeito dele tem hora que a gente não entende, viu? Porque a mãezinha está lá, arruma a roupa do bichinho, engoma, deixa lá o bichinho, quase 2 metros de altura. Aí a mãe, o que é mãe? A cuequinha, tal, combinando com a calça, a meinha, os sapatênis dele, a camisa gola polo, não sei como, toda arrumadinha em cima da cama para o bichinho sair. A mãe faz tudo. Aí diz assim, meu filho, mamãe é tão boa para o meu filho, bora para o culto amarrar a mamãe. Vou não. Aí a mamãe, com todo aquele amor, e eu não tiro o crédito de nenhuma de vocês, porque vocês são mulheres maravilhas. Muitas vezes, como é que ela quer que Jesus traga o bichinho? Do jeito que ela prepara a roupinha dele, toda bonitinha, engomadinha, cheirosinha. Aí muitas vezes nós imaginamos que Deus vai fazer assim. E Deus que conhece o temperamento da criança, do bichinho, do bebezinho, às vezes assim, Ele nunca virá desse jeito aí. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou dar logo uma rasteira. Maneiras que Deus trabalha. Vou tirar o emprego. Ele não é vaidoso? Né? Quer ir no shopping, comprar o melhor tênis, comprar a melhor camisa, comprar o melhor perfume, anda cheiroso e tal e tal. Vou tirar o emprego dele. Vou tirar o que ele gosta. Vou tirar isso aqui. É a maneira de Deus. Então o que é a fé? É a espera, não é? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela estava doente há quantos anos? 12. Mas olha comigo o versículo de número 28. Aquela mulher, ela tinha um pensamento com ela mesma quando ela ouviu falar de Jesus. Ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu ficarei curada. Interessante que ela diz, eu vou chegar na frente dele, ele vai botar a mão na minha cabeça, ele vai orar, céu, terra, lua, trovão, tempestade. Se apenas eu tocar na orla da veste dele, eu ficarei curado. Certeza das coisas que se esperam. Convicção das coisas que ainda que não se veem. Aquela mulher era para estar isolada. Ela não era para estar naquela multidão. Provavelmente ela estava ali escondida. Rosto coberto, alguma coisa para ninguém conhecê-la. Ela tinha uma confiança no seu coração de que o Senhor era poderoso para solucionar aquele problema. Então aquela mulher tinha uma fé verdadeira. Quando ela ouviu falar de Jesus, médico não me ajudou, esse aqui não me ajudou, esse curandeiro não me ajudou, esse rezador não me ajudou, ele ficava batendo umas folhas nos meus beijos, me cuspindo todinho, não resolveu nada. Eu vou agora para esse Jesus. Eu vou agora para esse Jesus. Ela se encheu de fé. Uma fé verdadeira quando ela ouviu falar de Jesus. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é o bálsamo para a tua vida. Jesus, o bálsamo para a tua alma. Jesus, o bálsamo para as tuas tristezas. Jesus,
Ele é a verdadeira fonte da tua alegria, a verdadeira fonte da tua bênção é Jesus. Então o que foi que aconteceu? A fé, irmãos, segundo nós aprendemos na epístola de Tiago, a fé, ela gera em nós uma confiança e uma atitude. Sim ou não? É. Aí o que aconteceu? A fé verdadeira dessa mulher fez ela se levantar. Ela estava enclausurada, ela estava isolada, sofrendo silenciosamente, há 12 anos, sozinha. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela se levanta. Ela toma uma decisão. Às vezes, irmãos, até nós crentes mesmos, com tantas lutas, com tantas pancadas que nós levamos, a gente faz igual o Chaves, né? A gente desanima. Não quer mais fazer nada. Quer se esconder dentro do nosso barrilzinho, né? Igual o Chaves. Mas nós temos Jesus. E quando nós temos Jesus, nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar. Quando o filho pródigo fugiu da casa do pai, aliás, foi embora da casa do pai, levando tudo, depois que ele gastou tudo, que não tinha mais nada, e ninguém ajudava mais ele sozinho, dentro de um chiqueiro de porcos, a decisão dele foi: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa mulher se levantou. Então há uma palavra da parte de Deus hoje para eu, para todos e para cada um de vocês. Pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, se levante. Tome essa decisão. Não se entregue a esse problema, se levante. Em terceiro lugar, aquela mulher, ela tomou a decisão, se levantou. E em terceiro lugar, aquela mulher diz a palavra de Deus, no versículo 27, que ela foi até Jesus. Ela buscou Jesus. Ela foi até Jesus, ela isolada, ela sofrendo silenciosamente, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levanta e diz: eu vou até Ele. O Senhor Jesus, Ele nos convida a irmos até Ele. Mateus 11, 28, vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos que estão cansados e sobrecarregados. Olha quem Jesus está chamando, irmão. Será que você faz parte desse grupo? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama, Jesus te convida, Jesus te exorta a ir até Ele. Pastor, onde é que Ele está? Aqui. Aí do teu lado. Pastor, e como é que eu chego até Ele? Conversa com Ele. Clama por Ele. Jeremias 33, 3, a palavra do Senhor nos diz: clama a mim, meu filho, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e maravilhosas que tu ainda nem sabe. Aquela mulher foi até Jesus. Primeiro ela tomou uma decisão, segundo ela entrou em ação. Ela foi até Jesus. E em quarto lugar, aliás, ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus. A Bíblia nos diz no versículo 27, ouvindo da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma diferença. Sem Jesus, padeceu muito, vários médicos, gastou tudo e ficou pior. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, ela se levanta, ela anda e ela toca. Totalmente diferente. Quanto ela gastou? Nem um tostão. Só a fé. Só a fé. Essa é a fé verdadeira, que faz eu e você olharmos para Jesus com confiança. E confiando em Jesus nos levantamos, não nos entregamos ao problema.
Confiando em Jesus, nós caminhamos. Confiando em Jesus, nós tocamos no Senhor. Pastor, como é que toca em Jesus? Ele não está aqui, em carne e osso. Naquele dia lá ele estava. Essa mulher tocou na orla da veste dele. Aquela túnica bem longa. Ele estava andando e ela chegou por trás e tocou. Mas ele não está aqui, eu não estou vendo, não tem como eu pegar. Vocês lembram qual foi o versículo que eu disse que vai ser o tema do Reavivados? Tiago 4,8, parte A. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como é que eu toco em Jesus, pastor? Quando eu começo a fazer a oração mais sincera que eu puder. Pastor, como é sincero? Tem hora que você nem consegue usar palavras. Você só chora. Tem hora que você não consegue nem chorar. Você fica só em silêncio, tem hora que fica gemendo. Né? E quando você levanta a voz para orar, você diz assim: ô Senhor, não aguento mais. Tem gente que pensa que isso não é oração. Pedro fez essa oração. Senhor, socorre-me. O que foi que Jesus fez? Estendeu a mão. Como é que você toca em Jesus? Como é que você toca em Jesus? A Bíblia fala, irmãos, que o povo de Israel, quando estava preso lá no Egito, eles começaram a chorar pedindo socorro a Deus. Aí a Bíblia diz que quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor diz assim: o choro deles chegou até mim. O choro deles chegou até mim. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles mantinham o incensário aceso, que subia aquela fumaça como um aroma agradável. Na dispensação da graça, nós estamos no Novo Testamento. O que é o incenso? Que sobe como um cheiro suave nas narinas de Deus? As nossas orações. Numa simbologia, o que é o incensário? Uma vasilhazinha com um aroma e ficava aquela fumaça. Subindo, 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 até a gente perder de vista. O que é a oração do crente? É um crente de joelho, é um crente sentado, é um crente em pé, é um crente chorando, é um crente deitado. É de todo jeito ele dizendo para Jesus: Senhor, eu preciso tanto de Ti, eu não consigo mais. Aquela fumacinha simbólica está subindo para o céu. O que é? É o teu clamor, é o teu gemido, é a tua oração. E aquela fumaça chega como um cheiro suave nas narinas de Deus. O meu filho está orando, o meu filho está clamando, o meu filho está gemendo, está me tocando. Toque em Jesus com a sua fé verdadeira. Irmãos, eu não estou dizendo que a sua fé ou que você precisa ser perfeito. Alguns irmãos confundem. O que você precisa ser é verdadeiro e sincero com Deus. Como um dia Davi orou dizendo: sim, Senhor, eu pequei contra Ti. Fiz o que era mal diante dos Teus olhos, de modo que o Senhor é justo no que o Senhor quiser fazer comigo. Se o Senhor quiser matar, o Senhor está certo. Se o Senhor quiser me aleijar, o Senhor está certo. Estou aqui parafraseando. Porque eu sei do meu erro, eu sei. Outra vez que Davi tentou contar ao povo, o capitão do exército dele disse: rei, não faça esse negócio não, homem, isso aí vai dar problema. Ele: não, conte, eu quero saber o tamanho do meu exército. Contou. Quando ele terminou a contagem, que chegou para ele o relatório, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo, matou 70 mil de uma lapada só de Israel, por causa do orgulho, da vaidade de Davi. Davi, quando viu aquele negócio desesperado, Deus deu uma visão a Davi. A Bíblia diz que Davi abriu os olhos e ele viu um anjo do Senhor suspenso entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada na mão, esperando só a ordem de Deus para matar mais gente. Aí Davi grita: Senhor, o culpado não é eles, o culpado sou eu. Essa situação é por minha causa. Aí você vai olhar o Senhor falando para Davi: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu. Davi conseguia tocar no Senhor, irmãos. E olha que Davi não é da época de Jesus, mas ele conseguia tocar no Senhor com a sua oração verdadeira, com a sua oração sincera. Então, o que é a fé verdadeira? É aquela fé que é baseada na pessoa de Jesus. Uma fé, ela não é baseada em outra fé. Ai, o pastor Flávio é um homem de tanta fé. Pastor Flávio, ora aí para o negócio dar certo? Ore você. Eu oro, eu lhe ajudo em oração, mas ore também.
Ponha a sua fé em ação. Ponha a sua fé em ação. Confie, chore na presença de Deus, pode gemer. É que eu tenho vergonha, pastor. O pessoal da minha família vai lá para o fundo do quintal, para debaixo da goiabeira. Pastor, lá tem umas formigas, sei lá, bota veneno e se ajoelha lá. Se esconde, sai no carro, pega o carro, sai de casa, estaciona o carro em algum estacionamento do shopping, fica ali trancado, 15 minutinhos com o ar-condicionado ligado, chorando dentro do carro sozinho. Mas bota a tua fé em ação. Toca no Senhor. Quando os joelhos encostam no chão, faz um barulho no céu. E o Senhor atende o teu clamor. Porque em primeiro lugar eu falei do sofrimento, em segundo lugar eu falei da fé verdadeira, e em terceiro lugar eu quero falar do milagre de Jesus. Irmãos, aquela mulher sofria tanto, irmãos, há 12 anos sofrendo, doente. Aquela mulher sofria isolada, aquela mulher sofria isolada, aquela mulher sofria silenciosamente. Aquela mulher já tinha tentado de tudo, irmão, não tinha conseguido nada, tinha ficado era pior, já tinha perdido tudo. Até quase as esperanças, até que apareceu Jesus. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Isso é mais antigo do que... Quando encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje canto, sou feliz, encontrei Jesus. É lindo demais esse louvor. Gideão, olha ele aí, Gideão, para depois tu cantar aqui, nós tudinho com a igreja. É daquele cantor antigão, Gideão, como é o nome dele? Afonso Augusto, né? Que a voz dele era igual daquele outro cantor mundano. Altemar, não sei o quê. Pronto, a voz dele muito parecida. Um louvor muito bonito. Sem Jesus eu andei, sem destino e sem lar. Pega ele aí, Gideão, pega ele aí, Gideão. Então agora eu quero falar do milagre de Jesus. Aquela mulher se levantou, aquela mulher andou, aquela mulher foi no meio da multidão e ela tocou em quem? Na orla da veste de Jesus. Na orla da veste de Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 29, e logo que ela tocou, imediatamente a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que ela estava curada daquele mal. Ela estava curada daquele mal. Mas olha, irmão, vamos seguindo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído. Olha, irmão, quando nós vamos até Jesus com fé, com toda a nossa dor, com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa lágrima. Tem gente que diz assim, não vou orar não, para não perturbar Jesus. Irmão, tu pode perturbar a mim, tu pode perturbar teu marido, tu pode perturbar tua marida, tu pode perturbar teu filho. Mas Jesus, irmão, Jesus ama quando os filhinhos chegam assim perto dele e começam a chorar nos pés dele, pedindo as bênçãos dele, pedindo a proteção dele, pedindo o milagre dele. Ele ama isso. Sabe o que é que Jesus se entristece? É quando você vai atrás de ajuda em outros cantos. Mas quando você vai até ele, o que é que acontece? Ele libera poder. Ele diz que quando aquela mulher tocou nele, a Bíblia diz, de mim saiu poder. E aqui eu quero dar uma palavra tanto de esperança como também de consolação. Quando nós tocamos em Jesus com as nossas orações sinceras, o Senhor libera poder. Quem crê? Então esse poder, ele tanto pode ser para operar na causa que você está aguardando, ou esse poder pode ser sobre você, para lhe capacitar a suportar até o momento que Deus vai derramar a bênção. O Senhor disse a Paulo, e Paulo escreveu para os crentes de Filipos, não foi dado a vocês somente a graça para a salvação, mas foi derramada sobre vocês também uma graça para suportar sofrimentos.
Aí às vezes a gente diz, eu não aguento mais. Realmente você não aguenta não, nem eu nem você não. O tranco é pesado. Mas o que é que o Senhor faz? Mas Ele está orando. Eu vou capacitando Ele. E eu vou capacitando ela. Eu vou dando mais poder a Ele. Eu vou dando mais forças a ela. Eu vou sustentando. Quando nós buscamos a Jesus, irmãos, o milagre passa pelo crivo de que o Senhor, Ele libera poder. Segundo, acontece uma purificação. Vocês lembram que eu disse na introdução, quando a mulher era considerada impura, quem tocava nela? Ficava impuro. Mas por que ela tocou em Jesus e Jesus não ficou impuro? Ela foi que foi purificada. Porque só Jesus tem o poder para aniquilar toda a tua dor e no lugar da tua dor Ele colocar refrigério. Nenhum homem na face da terra, nenhum pastor na face da terra, nenhum guru religioso na face da terra tem esse poder. Às vezes vocês me procuram, né, pedindo um aconselhamento, né? Rapaz, eu fui me aconselhar com o pastor Flávio me deu o conselho, mas não mudou muita coisa não. Às vezes acontece isso. Se duvidar, na maioria das vezes. Mas quando é com Jesus, irmão, Ele opera uma purificação na nossa mente. Ele nos enche de gozo, Ele nos enche de paz. E nós renovamos as nossas forças, o Senhor purifica a nossa mente, o Senhor purifica o nosso coração, e nós vamos avançando de fé em fé e de glória em glória. Aquela mulher tocou em Jesus, ela não imundiçou Jesus, mas quando ela toca em Jesus, Jesus purifica ela. É por isso que tem muitas pessoas, eu não sei se há alguém aqui nessa condição. Eu era assim quando eu ainda não conhecia Jesus e que meus irmãos me evangelizavam, e meus colegas de colégio evangelizavam. E eu pensava assim, mas eu gosto tanto de bola, eu gosto tanto de uma cervejinha depois do racha. Eu vou ser crente, eu vou perder tudo isso, porque a nossa ideia é que nós vamos até Jesus e nós vamos ficar essa mesma sem vergonhice que a gente é sem Jesus. Mas Ele é puro, irmãos. E o que é que Ele derrama sobre nós? Purificação. Hoje, irmão, às vezes eu vou passando em algum lugar e está ali aquela roda de bebida, o som do carro ligado, e o caba lá dançando na boquinha da garrafa, e o caba dançando não sei o que da cordinha, e o caba dançando. Eu olho e me alegro e me envergonho. Rapaz, eu fazia tudo isso, imagina, irmão, eu, um caba desse tamanho, gordo, ele dançando na boquinha da garrafa. Não vou imaginar não, bora para frente. Mas hoje, salvo por Jesus, eu fico pensando, irmão, meu Deus, como é que eu me prestava esse serviço? Como é que eu me prestava esse papel? Ai, pastor, é porque o senhor... Irmão, é porque é Jesus quem purifica. É Jesus quem muda a mente. É Jesus quem vai te mudar, mulher. É Jesus quem vai te purificar, homem. Você mesmo diz, eu não tenho coragem, nem tenho condição. Você está falando a verdade. Aquela mulher não tinha condições de ela se purificar sozinha. Ela era uma imunda à luz da lei de Moisés. Mas quando ela foi até Jesus, Jesus purificou ela. Da mesma forma eu e você. Nós não temos condições por nós mesmos. Mas Jesus, Ele é aquele que nos purifica de todo o pecado. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos essa palavra. Primeiro, no milagre de Jesus, Ele libera poder. Segundo, Ele libera purificação. Terceiro, Ele libera a paz. O último versículo, que é o 34, a Bíblia diz que Ele olhou para aquela mulher e disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. No milagre de Jesus, Ele libera paz e salvação. Irmão, e essa paz é difícil até de explicar. Porque é um milagre. É um milagre. Porque mesmo no meio do turbilhão de problemas, irmão, mesmo no meio de tanta tribulação, a gente consegue manter a paz. Por quê? Porque é a paz do Senhor. Ele diz, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não temas e nem se atemorize. É interessante Jesus dizer, essa paz não é igual à paz do mundo.
Porque qual é a paz do mundo? A nossa paz humana e carnal. As contas estão pagas, os meninos não estão doentes, graças a Deus nunca mais a mulher brigou. Mas como é a paz de Jesus? É mesmo sabendo que as coisas não estão indo tão bem, mas nós cremos e confiamos que Jesus está no controle. Olha para mim. Você está atribulado? Está atribulado? Pastor, se eu contar a minha história para o carroceiro, pastor, o burro chora. Aí a outra se levanta, e se eu contar a minha, ele até soluça, pastor. É verdade, não estou dizendo que é mentira sua. Mas também eu quero fazer uma segunda pergunta. Você crê que Jesus está no controle? Então fique em paz. Irmãos, eu fico assim, imaginando, né, a Bíblia. Quando aquela mulher se viu limpa. Eu acho que ela nunca contou 7 dias tão feliz na vida dela. 7 dias quando ela examinou, quando ela fez o autoexame, o paninho bem branquinho. Imagine aquela mulher se preparando a oferta para ir até o sacerdote. E o sacerdote perguntar, como foi? Igual o cego de nascença de João 9, né? Não sei. Só sei que eu toquei na orla da veste de um homem chamado Jesus e eu fui curado. E hoje, sacerdote, eu sinto uma paz. Vala. Como é isso? Não sei explicar para o senhor. Eu sei que desde que eu encontrei com Jesus, eu tive uma paz no meu coração. Eu tive uma paz na minha vida. Cadê a mãe do Charles? Cadê ela? Como é o nome dela? Eu esqueci. Irmã Ana. Ela aceitou Jesus. Foi domingo? Foi, irmã? Não foi no domingo retrasado? Foi domingo passado? Foi no culto da família, não foi? No retrasado? A irmã Ana, mãe do Charles, aceitou Jesus domingo retrasado. 15 dias, né? Ela me procurou numa segunda-feira aí do culto de oração. Pastor, vem cá. Opa, minha filha, como é que tá? Pastor, como é que pode? Eu digo, o que, mulher? Pastor, foi a noite mais tranquila de sono que eu já tive na minha vida. Foi aquele dia que eu aceitei Jesus. Pastor, dormi igual uma pedra. Coisa que eu não conseguia, pastor. Por que não conseguia, irmã? Pastor, problemas aqui. Um filho dando ali, pastor. E o senhor sabe, né? A gente que é mãe. Nessa idade a gente fica atribulada, preocupada. A pressão sobe, a pressão baixa. Aí, pastor, a gente não consegue dormir direito. Os pensamentos lá não sei onde. Quando ela aceitou Jesus, irmão, esses problemas se resolveram de uma hora para outra. Não é nem, isso aqui não é nem as organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Isso aqui é uma igreja, Jesus, né? Os problemas estavam lá, né, Mauro? Mas o que foi que aconteceu, irmão? Jesus derramou sobre a vida da Ana poder. Jesus derramou sobre o coração e sobre a mente da Ana uma purificação. Jesus derramou sobre o coração, sobre a mente, sobre todo o corpo dela uma paz. Vá dormir, minha bichinha. Irmã. Aí no outro dia ela amanhece, a vizinha estava varrendo a calçada. Ei, mulher, vem cá. Tu sabia que agora eu me congreguei, ó. Já está evangelizando a Ana. Foi dizer para a vizinha, tu já sabe agora que eu estou me congregando, agora eu sou crente, eu sou mulher crente em Jesus. Aceitou Jesus, já está evangelizando. Só que graças a Deus, a vizinha dela também era crente. A vizinha, tu tá onde, mulher? Tá congregando onde? Eu tô lá na igreja, lá na Boa Semente. Aí a vizinha, Boa Semente, eu conheço essa igreja. Ah, é a do pastor Flauber. Ela é isso aí mesmo. Mulher, ali é uma benção, mulher. Tu tá na benção. O Espírito Santo ainda fica usando as pessoas para confirmar que, olha, você está no canto certo, você está no caminho certo, você está no lugar certo. Na IBBS, com o pastor Flauber, não, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus.
Porque no milagre de Jesus, meus amados irmãos, Ele libera poder. No milagre de Jesus, Ele libera purificação. No milagre de Jesus, Ele libera paz e salvação para a nossa vida. Ele despede aquela mulher dizendo: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Oh, meus amados irmãos, por maior que seja, papoca Gidel, por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu sofrimento, ainda há uma solução, ainda há uma saída. Levante-se, entregue a sua vida a Jesus Cristo, entregue os seus problemas ao Senhor, pois Ele é poderoso para operar o milagre e mudar a tua história.